Olá, queridos irmãos e amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, 10 de fevereiro, sábado, quinta semana do Tempo Comum, nós celebramos a memória de Santa Escolástica, Virgem, ela que era irmã gêmea de São Bento, o pai da vida monacal. A liturgia desse sábado contempla o Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 1 a 10. Trata-se de uma narrativa que configura a segunda multiplicação dos pães no Evangelho de Marcos. A primeira está situada no capítulo 6, versículos 35 a 44. Esta segunda narrativa neste capítulo 8. Em ambas, Jesus é descrito como um homem sensível e preocupado com a saúde humana. Por isso, ele se preocupa também com os famintos. Há, porém, algumas diferenças na alimentação dos 5.000 homens, descrita no capítulo 6, e dos 4.000, descrita agora nesta cena do capítulo 8. Na cena de hoje, as pessoas estão há 3 dias com Jesus. A semelhança está no gesto teológico de que Deus alimenta seu povo pelo deserto, pelo caminho, tratando da imagem do banquete messiânico e prefigurando a Eucaristia, pois também este relato deve ser lido a partir da perspectiva pós-pascal. Sabemos que o alimento ele é necessário para a sobrevivência humana. O versículo 2 chama a atenção para a consideração que a grande multidão que segue Jesus não tinha o que comer. Trata-se de um povo pobre que está a caminho. Aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus estão também à procura de pão, do básico, do necessário para suas vidas. Jesus em seguida chama seus discípulos e diz: "Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer." Em Marcos 6, versículo 34, ao ver a multidão, Jesus sentiu compaixão. É o verbo eiden, que expressa esta identificação do olhar de Jesus para com aqueles que são sujeitos de seu olhar, os pobres, pois eram como ovelhas sem pastor. Agora no capítulo 8, eles têm um pastor, mas ainda passam fome, e Jesus é capaz de saciar esta fome. Jesus se responsabiliza pela miséria do seu povo. Jesus é no Evangelho de Marcos um homem altamente sensível às misérias das pessoas e nota que a multidão está sem comer. Se mandasse as pessoas para casa, elas poderiam morrer pelo caminho, pois saíram de longe e estão com ele e seus discípulos há 3 dias. Os discípulos respondem: "Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto?" É bem verdade que o deserto é um lugar de dificuldade, é um lugar inóspito, mas a incompreensão dos discípulos é maior que o desafio que o deserto apresenta. Poderíamos dizer que a falta de fé dos discípulos é como um grande deserto que o Evangelho de Marcos nos apresenta. Eles, a esta altura, não creem ainda com força suficiente na exousia de Jesus, em seu poder taumatúrgico, em sua capacidade de realizar o que outros homens, chamados de Messias, não conseguiam, pois eles não têm fé suficiente no Filho de Deus. Contudo, Jesus continua a realizar seu poder. Poder este
emanado de Deus, proveniente de Deus. Jesus pergunta: quantos pães tendes? Eles dizem 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, pegou os pães, deu graças, partiu-os e deu a seus discípulos para que os distribuíssem ao povo. Jesus envolve seus discípulos nesta atitude de saciar a fome da humanidade. Ele quer que nós, igreja, participemos de uma alimentação que caracteriza o reino de Deus, o banquete messiânico de justiça e paz. Eles também tinham alguns peixinhos e, com os mesmos gestos, Jesus pediu que eles distribuíssem ao povo tais peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com as sobras. Neste relato, agora são 4.000 pessoas. Jesus os despede e, no fim, Jesus sobe na barca e dirige-se a Dalmanuta. Notemos que o Evangelho de hoje ele nos convida a, como discípulos que somos do Mestre, a nos envolvermos na missão messiânica de Jesus, que é saciar a fome da humanidade. A nossa fé é tão parecida com a dos discípulos de outrora. Porém, precisamos deixar que este Evangelho, esta mensagem de hoje, enraize-se em nossos corações, transformando-os de suas durezas, de suas mesquinharias, de seus egoísmos, para que o mundo se torne um lugar melhor. E aqui, nos banquetes de nossas vidas, na capacidade de ajudar aqueles que passam fome, possamos prefigurar ainda mais o banquete celestial. Que saciar a fome dos nossos irmãos seja para nós um compromisso, não apenas ético, mas também de fé em Jesus, o Filho de Deus. A você, um sábado abençoado, saúde e paz.